Então, boa tarde. Esse é o primeiro evento após a vacinação dos professores da UEPG que nós estamos participando, né? Então, depois de muito esperar, né, os professores e professoras acima dos 40, então aqui todo mundo entrou no barco, né? Está vacinado. Então, viva a vacinação, né? Que as pessoas se vacinem e que os governos deixem de atrasar a chegada das vacinas para nós, né? A população brasileira precisa de vacina. Então, viva o SUS, viva a vacina e fora quem tem que ir fora do governo, né? Então, vamos começar o tema o encontro de hoje, né? Que é o projeto Pra Que Te Quero. Eu vou falar, era para eu estar junto com a Clara, né, na organização hoje, mas eu vou falar bem pouquinho, porque eu estou aqui com um pós-cirúrgico, né, da boca, não posso falar muito, então a Valesca vai ajudar junto com a Clara, e aí qualquer coisa eu dou um help também, que eu posso falar só um pouquinho. Então, eu sou a Lígia, até esqueci de me apresentar no começo, de tão emocionada que eu estou de falar da vacinação, né? Então, eu sou a Lígia, passo então agora a palavra para a Clara se apresentar e depois para a professora Valesca e começamos, tá bom? Olá, gente, tudo bem? Eu fico bem feliz de ver várias bolinhas na tela hoje. Faz tempo que eu não participo de um espaço com tanta gente, então estou quase me sentindo no RPG. Eu sou a Clara. Oi, Álvaro. Eu sou a Clara, sou formada em Letras Português e Espanhol. Eu terminei minha graduação, meu último ano foi 2019. Então, eu terminei ali um ano antes da loucura começar, né? Eu fiz minha graduação inteira presencial. E aí, durante a graduação, eu passei por várias experiências de pesquisa, muitas vinculadas à Prof. Lucimar. Eu participei de um grupo de estudos da Prof. Letícia, eu participei do CLEC, do grupo de estudos do CLEC com a Prof. Valesca. E hoje eu estou no mestrado da UEPG de Estudos da Linguagem, orientando a da Prof. Lígia, estudando um pouquinho de currículo. Então, fico muito feliz de ver vocês, assim, como bolinhas na minha tela. E aí, mais para frente, a gente vai conversar um pouco sobre esse subprojeto que vocês vão precisar fazer aí para frente. Sou eu, então? Bom, eu sou a professora Valesca, estou vacinada, né? Há 28 horas. Né? Bom, eu sou professora, na verdade, de língua espanhola, né? Comparto o trabalho com a Lígia e com a Lucimar na área da língua espanhola, mas com as outras meninas todas, né? Incluindo Lígia, Lucimar e Letícia, com várias outras questões, né? Que englobam os nossos grupos de pesquisa. Nós temos muitos temas em comum, ainda que temos pesquisas bastante diferentes, né? Eu também dou aula na pós-graduação, né? E já faz bastante tempo que eu estou de coordenadora do CLEC, né? E por isso eu tenho esse projeto de extensão, que a Clara falou que fez parte também, foi professora, né? E também tem um projeto de pesquisa, que bastante gente aqui, acho que já conhece, né? E acho que é isso, né, gente? Vamos começar com o nosso tema, que é subprojeto Pra Que Te Quero, né? Que a Clara vai falar um pouquinho para a gente. Bom, então, gente, antes de eu começar uma apresentação que eu preparei para poder disponibilizar para vocês, eu vou fazer uma fala curtinha sobre a dinâmica de pesquisa mesmo, né? Quando vocês se dispõem a pensar em participar de uma iniciação científica, seja como BIC, PIBIC ou PROVIC, tem muitas coisas que acontecem, né? Muda a nossa dinâmica de tempo de leitura e tempo de dedicação a leituras. A gente vai criando uma autonomia diferente, porque a gente não está mais só fazendo leituras que profs pedem em sala de aula, mas a gente também começa a fazer leituras que
vão surgindo nas nossas referências. E por que eu digo isso, né? Porque eu preparei uma apresentação, mas essa apresentação não necessariamente servirá de guia para todas e todos que estão aqui. Porque a gente tem maneiras diferentes de fazer pesquisa e considerando que vocês estão em diferentes anos da graduação, eu acho que existem maneiras que são, nesse primeiro momento, mais aceitas e mais tranquilas para que a produção de vocês aconteça. Então, por exemplo, eu, durante a graduação, fui uma pessoa que brigava bastante. E aí, acho que a prof. Lucimara está aqui para concordar comigo, que eu não fazia muitas das coisas que eu vou indicar, que eu acho que são boas de fazer. Então, eu, desde o primeiro ano, faço coisas como escrever em primeira pessoa, ou, por exemplo, eu fazia muitos trabalhos que eu só usava como referências bibliográficas mulheres, só usava como referências bibliográficas pessoas negras e indígenas. E esses são processos que podem ou não começar a acontecer com vocês. Dependendo do que vocês estão estudando, de como vocês estudam e também de com quem vocês estão estudando. E eu acho que hoje a gente está com orientandas da prof. Letícia, Valesca, Lígia e Lucimar, isso? Arrasaram, gente, porque daí dá para ser um pouco mais teimosa. Acho que tem gente que é da Ione também, e eu acho que tem gente que é da Sulani. Tudo bem também, gente. Acho que a teimosia, ela sempre vale a pena na medida em que você conseguir justificar ela academicamente. E isso é outra coisa que a gente vai ver também um pouquinho. Eu sei que a nossa comunicação fica meio limitada, como eu não consigo ver o rostinho de vocês, e a partir do momento que eu abrir a apresentação, eu acho que eu nem conseguiria ver o rostinho se vocês estivessem com a câmera aberta. Fiquem à vontade para abrir o microfone, fiquem à vontade para mandar no chat, que eu acho que vai aparecendo para mim. E caso eu não perceba, eu peço para que uma das profs indique para mim que tem alguém tentando falar comigo, tá bom? E aí eu vou fazer uma breve apresentação e acho que a partir disso a gente pode ir para uma conversa e para algumas perguntas. Alguma das profs ou alguém quer fazer algum apontamento antes de eu começar? Clara, você não vai ver nada, nem chat, nem nada, tá? Então, eu acho que é a Maria Clara que vai ficar responsável pelo chat. Isso, a Maria Clara vai avisar. E conforme foi aparecendo algumas dúvidas, eu acho que ela pode... você se importa que te interrompa na apresentação para perguntar? Então, se aparecer alguma dúvida durante a apresentação, a Maria Clara pode... falar para você, então, porque você não vai ver nada, só a sua apresentação mesmo. Pode deixar, eu aviso sim. Uhum. Tá bom? Isso, e a Maria Clara vai colocar também, gente, o link para vocês fazerem a inscrição para receber o certificado. Tá? Vou colocar agora no chat, tá? Tá, então vamos lá, obrigada, profs e Maria Clara. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou apresentar no Meet. Até então, estava apresentando no Zoom. Vocês estão vendo minha tela ainda não? Não, ainda não. Tudo bem, vamos lá. Compartilhar. Clique em cima de novo. Aê, agora sim. É isso? Vocês estão vendo? Estamos vendo a Pfizer. É isso que é para vermos juntas. Gente, que diferente falar assim. Tá bom. Estou preparada. Só tira aqui, ó, Clara, embaixo ocultar, tá vendo? Que daí a gente não enxerga. Isso, que agora a gente vai... Então, tá bom. Então, gente, vou começar. Estou atenta para qualquer interrupção que a Maria Clara faça. Vou tentar também falar mais devagar, até para não me sentir falando um pouco sozinha, porque espero que isso possa contribuir bastante para o que vocês vão fazer agora nesse período próximo de submeter o subprojeto da iniciação científica, né? Então, a nossa proposta era discutir subprojeto para que te quero. E eu digo que tem muitas razões para querer o subprojeto e que vocês já devem ter elas delineadas com a intenção do tema que vocês vão escrever. E aí, não só em homenagem às profs, mas também, e porque esse menino arrasa,
eu aproveitei do meme para a gente lembrar como o papel da orientadora nesse momento vai ser importante, né? Porque são para elas que vocês vão acabar recorrendo ou para colegas, e eu também me disponibilizo para que, se vocês precisarem, vocês possam recorrer para mim. Então, hoje eu proponho que a gente tenha uma conversa sobre pesquisa, subprojeto de iniciação científica e o que mais aparecer aí para a gente conversar comigo. Acho que um bom lugar para começar essa conversa é pensar o que é a iniciação científica e o que é a pesquisa, né? Como eu falei para vocês, eu participei de diversos grupos de estudos e isso me colocou em um lugar de ter que fazer muitos trabalhos acadêmicos nos mais diversos formatos durante a graduação. Eu não fiz iniciação científica porque durante a graduação eu trabalhei formalmente e nesse momento eu já não poderia ter bolsa, por exemplo, mas porque também existe um compromisso de algumas horas que você vai atuar com a pesquisa, né? Então, vocês que vão ter a oportunidade de entrar na iniciação científica, vão ter essa dedicação, que seja no BIC, no PIBIC ou no PROVIC, ela tá ali com esse aceite de participar da iniciação científica, né? Não só pela bolsa, mas pelo compromisso com o que você está pesquisando mesmo. E aí tem alguns pontos de partida que são legais, que é a gente pensar o que eu quero pesquisar. E aí, quando a gente pensa o que eu quero pesquisar, eu estou falando com pessoas da letras, todas, eu acredito? Não. Acho que sim. Acredito que a maioria sim. Tudo de maioria. Então, mesmo as pessoas que não estão na letras, tentem fazer com que essas referências caibam dentro do repertório de vocês e depois a gente pode direcionar também. Então, dentro da letras, a gente tem, assim, um corpo de conhecimentos maiores e mais amplos que a gente vai pensar, que vão passar pela linguística, vão passar pela literatura, vão passar pela língua estrangeira, vão passar pela educação, e aí, dentro desses campos, a gente vai pensar o que mais especificamente eu quero me dedicar a pesquisar, né? Tendo isso estabelecido, eu acho que tem outras perguntas que são importantes. Eu elenco a segunda pergunta, porque isso é importante para mim, acima da terceira, porque eu acho que o que move a gente a pesquisar, a estudar, a ir atrás de ler, escrever e publicar, é a relevância que o nosso tema de pesquisa tem para a gente. Então, quando a gente passa a se entender como pessoa dentro da universidade e entender o que isso vai colaborar ou não, contribuir ou não, para a nossa formação, para o reconhecimento do grupo de pessoas que nós fazemos parte. E aí também a gente vai pensar porque isso é importante para a sociedade, né? E isso pode acontecer em vários níveis. Por exemplo, qual a importância dessa pesquisa para letras, qual a importância dessa pesquisa para a universidade e como que a sociedade vai receber essa pesquisa, né? E aí, depois disso, tem outras perguntas que vocês vão ver que vão surgir e que elas daí são um pouco mais embaixo, assim, que é pensar como eu vou pesquisar. Essa pergunta, muitas vezes, vai ser respondida com o que a gente entende dentro da universidade da pesquisa como metodologia. E aí, talvez esteja um grande desafio na hora de formalizar isso. E mais para frente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E pensando como você vai pesquisar, você vai ter que se perguntar se isso é possível. Não só por uma questão de resguardo do nosso psicológico, de não propor coisas impossíveis e às vezes acabar se enrolando nas pernas, mas porque a iniciação científica, ela também formaliza um contrato e ela precisa ser uma pesquisa realizável, né? Eu vou mostrar algumas partes do edital e numa delas, essa pesquisa ela precisa ser realizável em 12 meses, então é importante fazer esse balanço. Nada impede também que você se proponha a fazer uma primeira parte de um projeto que seja realizável nesse período, para só depois você pensar em terminar em outra iniciação científica, em um outro período, no TCC, enfim. E aí, tem mais duas perguntas que vão direcionar a gente, que é o que eu acho que eu vou fazer. Então, o que eu quero pesquisar é a pergunta que começa. Então, eu quero pesquisar... meu caso, por exemplo, eu quero pesquisar o currículo de letras. O que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que pesquisando o currículo de letras, eu posso promover debates partindo de uma pessoa que muito recentemente estava na graduação,
que vão fortalecer e melhorar o currículo do nosso curso. E aí, a última pergunta que eu proponho é: quando eu vou fazer essas coisas? E ela está muito relacionada a uma parte específica do subprojeto, que é a elaboração de cronograma. E isso não é uma coisa que todo mundo talvez tenha tido contato, então, inclusive, vou dar algumas sugestões de coisas que eu uso quando eu faço pré-projetos, subprojetos, para completar o cronograma e, mais uma vez, não abraçar o mundo e se enrolar nas pernas com propostas que, às vezes, fiquem muito pesadas para a gente cumprir. E daí, a partir dessas perguntas que direcionam a gente vai pensar em como formalizar essas respostas. No caso específico de vocês estão escrevendo a partir de um edital. Então, nesse edital, tem pouquíssimos pontos que vão tratar especificamente do subprojeto, mas o primeiro deles é que ele seja elaborado conforme o modelo que eu imagino que as orientadoras disponibilizaram para vocês, mas que no final a gente pode dar uma olhadinha juntas, e que o subprojeto deverá apresentar nitidez da proposição do problema, bem como viabilidade de execução no período de 12 meses. Então, por que eu destaquei esse 8.3? Porque essa parte, quando a gente fala que tem que ter nitidez da nossa proposição, é a resposta da primeira pergunta: o que eu vou fazer? A gente tem que saber isso quando a gente está começando a escrever. A sequência a gente vai desenrolando com leituras, mas é importante ter esse ponto de partida. E a viabilidade da execução, como eu falei, não só por um resguardo psicológico, físico, mas também por um cumprimento de edital. É preciso propor uma coisa que seja realizável no período de 12 meses. Eu destaquei o 8.6 porque é uma questão que talvez agora não seja necessária para vocês, mas que no futuro pode vir a ser. E acho que é uma informação relevante para todo mundo que realiza pesquisa acadêmica, né? E que tem um compromisso com a ciência. Existem alguns projetos que eles envolvem outros tipos de pesquisas, como aplicação de questionário e formulário, ou quando a gente entra em algum espaço fazer a nossa pesquisa, e ele pode precisar de um parecer da Comitê de Ética da Universidade, da Plataforma Brasil, e eu imagino que mais para frente muitas de vocês possam se ver em uma situação que isso seja necessária. No meu TCC eu me vi nessa situação e eu quase me enrolei nas pernas. Então, acho que é sempre legal já saber que esse caminho também existe. E aí, passando para o corpo do nosso subprojeto, eu tirei do anexo do edital, que indica como ele deve ser montado, quais são os elementos que a gente precisa ter, como eles vão estar organizados nesse documento, e aí algumas ideias para o pessoal de letras de como eu, por exemplo, organizaria isso. E acho que agora também abro total para as profs se quiserem fazer interrupções e apontamentos. E aí, no final, a gente volta a olhar no rostinho e conversar mais de perto sobre isso. Então, o nosso modelo de subprojeto, ele começa com palavras-chave e logo na sequência, resumo. Vou falar sobre eles nessa ordem, porque é nessa ordem que vocês vão precisar deixar no documento. Mas deixo uma sugestão, que é como eu faço, como eu imagino que todas as profs recomendem, que tanto palavras-chave como resumo sejam elementos que vocês deixem para o final do trabalho. Quando a gente já tem a nossa caracterização e justificativa pronta, quando a gente já sabe nossos objetivos, fazer essa parte é muito mais tranquila. Pensando em palavras-chave, o que o nosso modelo propõe é que a gente tenha no mínimo 3, no máximo 6, e que elas têm que ter relação com a linha de pesquisa ou referencial teórico. Todos esses exemplos que eu trago, eles se relacionam de uma maneira ou outra com temas que eu já trabalhei, e aí eu sei que vocês provavelmente pesquisam temas diferentes, então imaginem que no trabalho de vocês isso vai ter que se adequar ao tema que vocês pesquisam. Acho que depois vocês podem consultar, mas, por exemplo, se eu estou escrevendo um trabalho que vai analisar comentários no Instagram de uma política mulher e de um político homem,
e vai falar sobre discriminação de gênero. A gente pode estudar, por exemplo, a partir da filosofia da linguagem da linguística aplicada. Vamos ter palavras-chave como linguística aplicada, filosofia da linguagem, mídia, redes sociais, discriminação de gênero. A mesma coisa nas outras áreas. Se a gente está falando de literatura e mulheres, a gente pode ter uma autora como Angélica Freitas, que é uma autora contemporânea. Literatura brasileira contemporânea, gênero, feminismo, política, corpo. Ainda caberia o nome de uma obra específica que você vai analisar. Língua estrangeira, também vamos pensar assim. Educação, também vamos pensar assim. Uma maneira de conseguir identificar no texto quais são as suas palavras-chave é perceber qual é a grande área em que se encaixa a sua pesquisa, mas também quais são essas palavras ou conceitos que acabam se repetindo ao longo do teu trabalho. E aí nós vamos para a segunda parte do modelo, mas que vai ficar para o final da escrita, que é o resumo. O resumo proposto no modelo tem 250 palavras. Então, depois eu posso até mostrar a extensão, mais ou menos, no Word, assim, mas é suficiente para colocar algumas informações que idealmente vão estar nele, como a problemática. Eu gosto muito de colocar um breve contexto, a justificativa, os objetivos, a metodologia, um pouquinho do referencial bibliográfico e os resultados, se você já tiver, ou os resultados esperados, se for uma coisa que você já consegue prever. Depois eu acho que eu posso apresentar para vocês o resumo do meu pré-projeto de mestrado. Por quê? Porque acho que quando a gente fala desse breve contexto, ele vai chegar um pouco lá na segunda pergunta que eu fiz, que era porque isso é importante para mim e para a sociedade. E ele se relaciona diretamente com a justificativa. Então, são elementos que eles deixam o resumo mais carregado da intencionalidade também, e que, somados aos outros elementos, vão cumprir com o que é esperado em um pré-projeto ou subprojeto de iniciação científica. Aí nós vamos para a nossa caracterização e justificativa. No subprojeto de vocês, ela tem que ter mais ou menos uma página. E aí vem nesse modelo o que se espera que tenha, né? Descrever objetivamente, com fundamentação teórica, o problema focalizado, sua relevância e originalidade no contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento. E aí eu tentei trazer isso para um lugar mais palpável para a gente, né? Que o que, na verdade, que vai ser essa caracterização e justificativa? A gente vai retomar o que a gente colocou, que é a nossa problemática. Então, por exemplo, eu quero estudar discriminação racial na mídia em um veículo midiático X da cidade de Ponta Grossa no período tal e tal. Isso precisa estar na caracterização. E é importante que nessa caracterização apareça também, por exemplo, a contextualização histórica, desde quando esse veículo midiático está em Ponta Grossa, e com isso vocês vão fazer na sequência a justificativa, né? Por que isso me interessa ou por que isso passa a ser um tema interessante de pesquisa? Então, isso pode me interessar na medida em que eu tenho uma proximidade com o debate de relações étnico-raciais. Ou isso pode interessar a sociedade na medida em que a universidade tem um papel de pensar em como tornar a nossa sociedade mais igual, sim, a partir da noção de equidade. Então, aí você consegue fazer parte da sua justificativa. E aí, essa segunda parte que eu indico, que a justificativa envolve esferas tanto pessoais como acadêmicas e sociais, tem um pouco a ver com a teimosia. Por quê? Porque quando a gente retoma a nossa justificativa pessoal, a gente fala porque isso nos afeta. Isso leva a gente no lugar de pesquisador ou pesquisador que está na nossa pesquisa e está comprometido com aquilo. Da mesma maneira que se essa justificativa pula o interesse pessoal e cai no interesse acadêmico-social, ele igualmente é comprometido acadêmica e cientificamente, e é importante que isso seja explícito. Ele serve, inclusive, como um argumento de persuasão de por que o seu subprojeto se tornará um projeto interessante.
Quando a gente vai falar de objetivo, eu gosto muito de objetivo porque, para mim, essa é uma das partes que a gente consegue entender onde estamos, o que queremos e, inclusive, como vamos fazer isso. Eu também achei que esse modelo de subprojeto dá uma liberdade bem legal ao deixar uma página para objetivos, que vocês deem uma viajadinha no sentido de conseguirem pensar no porquê e como vão fazer as coisas e depois distribuir nesse modelo do projeto, entendendo o que realmente é objetivo, o que é justificativa. E aí eu trouxe alguns exemplos. Por quê? Porque o objetivo a gente geralmente vai distribuir entre o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral é o grande direcionamento da nossa pesquisa, a grande intenção da nossa pesquisa. E aí eu trago um conselho de que ele precisa ser realizável, também por conta do edital e pelas questões que eu já falei, e ele precisa focar na problemática proposta. Então, é importante que, se você está falando de representação de pessoas indígenas em determinada revista, o seu objetivo, e essa é a sua problemática, o seu objetivo geral, ele tem que estar mais ou menos nesse lugar. Ele não pode se perguntar, por exemplo, como é a circulação de revistas no Brasil. Ele tem que entender qual é a problemática e seguir ela. E ele também vai direcionar a organização de todo subprojeto. Eu acho que é legal partir dos objetivos, também acho que deixo isso como indicativo. E eu trouxe para a gente falar de objetivos gerais algumas possibilidades. Eu trouxe 2 exemplos que eu trabalharia e eu tentei pensar em como enquadrar para letras, né? Sem ficar presa à minha área dentro da letras, que é bastante a educação. Por exemplo, se seu problema de pesquisa é como a internacionalização do espanhol pode contribuir para a reflexão sobre variantes linguísticas no ensino superior, um objetivo geral pode ser investigar o papel da internacionalização do espanhol no debate sobre variantes linguísticas realizado no ensino superior, especificamente na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, ele dialoga diretamente com o problema que vai estar tanto no teu resumo, que vai aparecer nas suas palavras-chave, que vai aparecer na sua caracterização e vai aparecer no seu objetivo geral. Uma segunda possibilidade de problemática, os reflexos da inclusão de bibliografia de autoria negra nos processos de seleção para entrada no ensino superior. Então, quando a gente pensa em uma problemática de pesquisa como essa, a gente pode pensar num objetivo geral que seja compreender, a partir de revisão bibliográfica e análise de dados, os reflexos da inclusão de bibliografia de autoria negra nos processos de seleção para entrada no ensino superior, especificamente na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tá bom, Clara, eu tenho objetivo geral e aí eu preciso colocar alguns objetivos específicos. Da onde eu vejo, não tem assim um número mínimo ou máximo de objetivos específicos, mas eu volto a dizer que eu acho legal a gente ser pé no chão. Ser pé no chão no sentido de não se sobrecarregar tanto do que a gente se propõe a fazer, do que também pensar em o que vai ser o nosso trabalho final, né? Como vamos entregar ele? Ele vai contemplar tudo aquilo que a gente previu? E às vezes não. E se isso não acontecer, isso também eu acho interessante que seja explicado ao longo do texto, né? E acho legal que, enquanto pesquisadoras e pesquisadores, essa retomada aconteça, que daí vocês conseguem ver onde estão as maiores dificuldades e se essas dificuldades vão, por exemplo, se tornar um outro projeto que você possa se dedicar mais integralmente a isso que em outro determinado momento talvez você não conseguiu fazer. Para os objetivos específicos, é legal sempre fazer o link com o objetivo geral. Eu entendo os objetivos específicos muito como ações, atividades que vamos fazer para que a gente alcance esse objetivo geral. Eu acho que isso também faz com que a gente não fique nesse lugar de sobrecarga, porque se a gente está propondo coisas como objetivos específicos que vão ajudar a gente no nosso objetivo geral, a gente fica numa posição mais confortável, saber que para terminar esse projeto a gente vai ter que fazer isso, né? Voltando para os nossos exemplos, a gente tinha o primeiro como investigar o papel da internacionalização do espanhol no debate sobre variantes linguísticas realizado no ensino superior, especificamente na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG.
Com um objetivo geral desses, vocês podem pensar em como organizar os objetivos específicos. Por exemplo, realizar a leitura de textos que tratam da internacionalização no ensino superior no Brasil, que faria uma contextualização histórica, realizar a revisão bibliográfica sobre variantes linguísticas do espanhol, e aí relacionar, a partir das leituras realizadas, o processo de internacionalização do espanhol e seu reflexo na compreensão de variantes linguísticas. Eu confesso para vocês que esse é o modelo básico que eu uso para os meus trabalhos quando eu vou fazer objetivos. Eu pego minha problemática, eu entendo que temas eu vou ter que investigar a partir de revisão bibliográfica e eu encaminho isso para os objetivos específicos e eu coloco também como objetivos específicos a análise que eu estou me propondo a fazer. No segundo exemplo, em que a gente fala sobre os reflexos da inclusão da bibliografia de autoria negra nos processos de seleção para entrada no ensino superior, especificamente na UEPG, a gente também vai pensar os objetivos específicos a partir disso. Então, por exemplo, se você... Essa suposição de pesquisa que eu fiz aqui, né, ela trabalha mais com dados que vocês teriam que procurar, por exemplo, no site da UEPG, em veículos de mídia. Então, a gente tem identificar os anos em que o processo seletivo para entrada na UEPG contou com bibliografia de autoria negra, acessar dados de aprovação disponibilizados na UEPG referente a esses anos, realizar a leitura de textos sobre acesso ao ensino superior no Brasil, realizar a leitura sobre literatura de autoria negra no Brasil, analisar os dados acessados a partir das leituras realizadas. E esse último objetivo específico, analisar os dados acessados a partir das leituras realizadas, eu acho que para quem coleta dados ou procura dados para usar em sua pesquisa, é uma das coisas mais chave, assim, né? Então, você vai fazer isso naturalmente, ele cabe como objetivo específico e você já pode contar como uma etapa que você vai realizar na sua pesquisa. E aí a gente vai para a metodologia e estratégia de ação, que eu confesso para vocês que para mim é um desafio grande, mas eu posso, enquanto eu falo, ir explicando por quê, e que fala para ter máximo de uma página no modelo e deve descrever a metodologia empregada para execução do subprojeto e como os objetivos serão alcançados. Como vocês podem ver, está tudo muito amarrado, né? Então, a gente tem a caracterização e a justificativa, que se amarram com os objetivos, que se amarra com a metodologia e estratégia de ação. A metodologia, ela responde aquela pergunta que eu fiz lá no começo, que eu retomo aqui, que é como isso será feito? Como vou fazer isso? E aí existem as nomenclaturas que talvez algumas e alguns de vocês tenham visto passando em aulas de metodologia. Se não, é uma coisa muito comum de ver nas nossas leituras de artigos em sala de aula, que a gente vai ver que isso é uma pesquisa quantitativa, isso é uma pesquisa qualitativa, isso é uma pesquisa de caráter misto. E aí existem outras, né? Eu, por exemplo, sou uma grande fã da revisão bibliográfica. A gente tem a crítica literária, o estudo comparado. E acho que isso, depois eu posso até indicar algum material, mas isso é o que a gente encontra em materiais de metodologia, e eles vão ser muito úteis, porque eles descrevem processos que a gente usa e eles, na verdade, também vão ajudar a legitimar o tipo de pesquisa que a gente está fazendo, né? Porque metodologias são quase que protocolos que vão fazer a nossa pesquisa ser cientificamente reconhecida. Aí também vão surgindo outras metodologias que vão sendo cada vez mais aceitas na universidade e que eu acho que é legal vocês se interarem e verem se há ou não interesse em adotá-las. Por exemplo, quando a gente escreve em primeira pessoa, existem duas formas que a gente pode escrever e que pode se sustentar quando a gente vai para uma narrativa autobiográfica ou para um relato de experiência, por exemplo. Eu tinha mais familiaridade durante a graduação com o relato de experiência e agora no mestrado eu estou tendo mais contato com a noção de narrativa autobiográfica. No sentido das narrativas autobiográficas, tem materiais que vão surgindo e que vão chegando às universidades para que cada vez mais essa forma de escrever, pensar e produzir ciência e conhecimento acadêmico seja reconhecida. Então, acho que é bem legal para quem já tem essa
vontade, eu já venho escrevendo em primeira pessoa, por exemplo, né? E aí eu coloquei ali uma outra metodologia, e isso pode acontecer com vocês. Quando eu estava fazendo meu TCC, por exemplo, conversando com a professora Lucimar, eu falei, ai, prof, eu não sei o que eu quero fazer de metodologia. Daí a prof falou, Clara, vamos à análise de conteúdo. E daí eu fui lá, eu sentei, eu li um livro sobre análise de conteúdo, e isso pode acontecer com vocês. Dependendo do lugar que vocês estão, de pensar se sabe ou não como quer fazer isso, ou como fazer isso ser reconhecido enquanto metodologia, vocês podem recorrer para a orientadora de vocês. E aí vai ser importante fazer leitura sobre isso para ver se encaixa no que você estava pensando, ou mesmo que não se encaixe, para ver se é possível adequar o seu projeto a essa metodologia. E aí a gente chega no ponto 3, que é assim, o meu coraçãozinho, e que eu entendo que às vezes parece mais simplista, mas que eu acho uma maneira muito honesta de escrever metodologia também, que é quando você descreve as etapas da sua pesquisa, ou os passos da sua pesquisa no texto. Então, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, que em um primeiro momento eu me propus a acompanhar aulas da disciplina de estágio em língua espanhola, e que eu me propus, além de fazer esse acompanhamento, aplicar questionários, e que depois de aplicar os questionários, eu iria analisá-los a partir de tal leitura, eu descrevi minha metodologia assim, descrevendo os passos e as etapas que eu previa que eu teria que fazer para chegar nos meus resultados esperados, ou no meu objetivo geral, né? Que é compreender de que maneira algumas práticas e reflexões acontecem nessa disciplina. E aí eu acho que quando a gente fala de metodologia, existem muitas outras possibilidades. Por quê? Porque quando a gente vai pensar, por exemplo, em pessoas que estão trabalhando com decolonialidade. Dentro da decolonialidade, a discussão de metodologia, ela passa por um questionamento muito grande para a gente pensar em como vamos chamar isso, né? Porque a metodologia, ela não pode ser uma coisa limitante. Quando a gente está, por exemplo, escrevendo sobre educação indígena ou fazendo leituras que vão tratar dos povos originários, eu gosto muito de como o Baniwa chama a metodologia, porque ele vai chamar de fazeres e saberes. E aí eu acho isso muito interessante, porque a gente, então, pode também fugir dessa norma na medida em que isso faça sentido dentro da nossa pesquisa. E aí, quando a gente chega aos resultados esperados, eu acho que, mais uma vez, temos possibilidades dependendo do que a gente se propõe a pesquisar. Como vocês estão submetendo um subprojeto e esse projeto ainda não foi realizado, esses resultados são realmente esperados. Mas eu acho que a gente tem sim, quando a gente está envolvido com uma temática, uma previsão do que pode acontecer, do que a gente pode descobrir, do que a gente pode ou não pode fazer. E aí existem possibilidades de apresentar isso, né? Às vezes, os nossos resultados, eles são mais quantitativos. Por exemplo, quando a gente vai descobrir o número, uma quantidade ou uma porcentagem de alguma coisa. E aí eu trouxe alguns exemplos, como, por exemplo, pretende-se indicar a porcentagem de evasão de mães do curso X, tarará, tarará, tarará. Nesse caso, seria alguém que está falando sobre maternidade, ensino superior e evasão. E aí eu trago um segundo exemplo que vai falar em primeira pessoa, para vocês também terem essa leitura e irem se familiarizando, se vocês tiverem interesse, que é: pretendo enumerar os cursos que apresentam a temática de relações étnico-raciais em sua ementa na UEPG. Isso é um resultado esperado que você consegue apresentar números ao final do trabalho. Mas aí a gente também tem resultados mais subjetivos. Eu já trabalhei das duas maneiras, e eu acho que as duas maneiras trazem respostas muito positivas para a pesquisa, né? E são, sim, contribuições importantes. E aí, nos resultados subjetivos, a gente vai ter, por exemplo, possíveis contribuições, possíveis aplicações. E aí, talvez você tenha uma estrutura textual como: acredita-se que o presente subprojeto contribui para as discussões que investigam as representações estereotipadas de mulheres negras na mídia a partir de estudos de filosofia da linguagem.
Ou escreva esse subprojeto e me proponho essa investigação com a intenção de oferecer novas ferramentas de abordagem para os debates sobre identidade de gênero em sala de aula. E nessas duas propostas, vocês estão respondendo ao que o modelo pede, né? Que é o que você, enquanto pesquisador e pesquisadora, espera dessa pesquisa. E aí, quantas referências bibliográficas vocês têm uma página no modelo ofertado para colocar? Acho que é o suficiente para um subprojeto e elas devem seguir as normas da BNT. Eu imagino que todo mundo já tenha tido contato com o Manual de Normatização da UEPG. Se não, como eu vou disponibilizar para vocês esses slides, eu deixei o hiperlink mesmo, daí vocês clicam. Ele tem, assim, absolutamente todas as situações possíveis de você querer referenciar alguma coisa e como isso deve aparecer em um subprojeto. Depois de um tempinho escrevendo, você começa a ficar mais craque, assim, e sabe fazer isso com mais naturalidade. Mas é que também existem possibilidades que cada vez mais aparecem para a gente de começar a usar textos que não são textos escritos, né? Por exemplo, você assistiu uma palestra de um evento e no YouTube, você quer usar isso como referência. É possível? É possível. Agora mesmo, em uma das disciplinas do mestrado, a gente estava trabalhando como texto uma fala da Conceição Evaristo no Copene, e com certeza ela fala coisas que seriam interessantíssimas como referencial bibliográfico em diversos trabalhos, e daí isso vai se tornando possível, né? Eu realmente recomendo que vocês acessem o material da UEPG, porque ele funciona como um manualzinho mesmo, assim, qualquer dúvida, o UEPG usa a BNT e a gente consegue partir dali. E aí a gente chega na última parte do modelo do subprojeto, que é o cronograma de execução. Eu confesso para vocês que, até eu fazer o meu pré-projeto do mestrado, eu nunca tinha feito um cronograma de execução. E o cronograma de execução, ele coloca para você limites para você. Então, você começa a pensar, eu tenho que fazer isso até tal dia. E ele também vai colocar uma expectativa na pessoa que está te orientando, que até tal data aquilo será feito. E como vocês estão em um programa que oferece bolsas, vocês têm o compromisso de ir seguindo ou adequando esse cronograma, mas de maneira que em 12 meses o que você se propôs a fazer seja realizável, ou você entregue uma produção científica disso, né? Inclusive por conta do vínculo como bolsista ou mesmo como Provic. E o que eu digo para vocês sobre o cronograma, né? O modelo que vocês vão receber no linkzinho que vocês têm para fazer o subprojeto é bem assim, ele já vem com 3 atividades programadas, que é o relatório semestral, o relatório final e a inscrição e submissão para o EAIC, e aí vocês vão precisar completar isso com outras coisas. Nas ocasiões em que eu precisei fazer cronograma, como eu fiz? Como eu já falei antes, assim, eu tento muito me preservar de estresses que possam acontecer, e eu recomendo que vocês façam o mesmo, que é não sobrecarregar. Principalmente nesse momento da pandemia, que parece que naturalmente já estamos sobrecarregadas. Então, assim, tentem fazer com que o envolvimento na iniciação científica seja tanto um prazer e um compromisso acadêmico, como ele não se torne uma razão para você ficar maluca. E aí, coisas que eu geralmente coloco nos meus cronogramas, né? Então, por exemplo, percebam que antes do relatório semestral, vocês têm alguns espacinhos ali que podem ser preenchidos com a realização de leituras de textos e artigos sobre o tema currículo escolar. E aí, depois, no próximo, você vai pensar, realizar a leitura dos textos e artigos sobre o tema gênero. E aí você vai ainda poder colocar outros temas que sejam de relevância na tua pesquisa, enquanto revisão bibliográfica no teu planejamento, e aí as etapas da sua escrita. E acho que isso, eu não sei como funciona a distribuição de completar o cronograma com as orientadoras, mas você pode também segmentar essa escrita, né? Bom, então até novembro eu vou iniciar a escrita da introdução. Depois eu vou fazer os 2 primeiros capítulos, e aí lá para o fim eu vou fazer a conclusão. Eu também sempre prevejo nos meus cronogramas
a releitura crítica do trabalho completo e a revisão final do trabalho completo. Acho que são coisas que preenchem esses espaços e não deixam ninguém ficar maluco. Se vocês estão trabalhando com coleta de dados, que vocês vão a algum lugar, seja virtualmente ou fisicamente, isso também deve estar no cronograma de execução. E aí também acho que vale, às vezes, uma notinha de rodapé, um asteriscozinho, colocando que adequações podem ser feitas na medida do necessário, principalmente devido à pandemia, né? E assim, terminamos a nossa breve apresentação, que eu tentei falar rapidinho, e eu realmente me disponibilizo para conversar com vocês. Eu espero que vocês se divirtam bastante pesquisando, dentro do que dá para se divertir. Eu vou tentar abrir os rostinhos de vocês aqui. Hello? Olá. Pronto, Olá, temos até mais pessoas. Olá, outras pessoas. muitas bolinhas, como você disse. Gente, eu tentei fazer essa apresentação, oiê, de um jeito que eu falasse um pouquinho sobre esses tópicos, e eu acho que ainda assim podem ficar dúvidas ou perguntas que não estejam diretamente relacionadas a esse subprojeto, mas processos de pesquisa. Fiquem à vontade para conversar. Agora eu acho que eu consigo até abrir o chat. Mas é muito estranho conversar com vocês sem ver vocês, gente do céu. É horrível mesmo, pai. Horrível. É assim a que gente trabalhou fala. assim, Bem-vindo ao clube. a gente trabalhou assim o ano passado todinho, é bem, bem difícil. Mas Nossa, eu não tinha ideia. aos poucos o pessoal, também é uma questão de tempo, uma questão de costume, né? Aos poucos o pessoal vai se habituando. Gente, eu tenho um negócio que eu acho que eu já falei 1 milhão de vezes, mas que esse ano acho que eu vou propor da gente fazer mais como uma atividade mesmo dos TCCs, sabe? A Unicamp, uma vez, fez um concurso na pós-graduação, não sei se vocês já ouviram falar, é um concurso assim, explique o tema da sua tese para sua avó. As meninas estão careca de ouvir, que eu já falei para elas 1 milhão de vezes, né? Porque, assim, muitas vezes a gente quer pensar no tema do que a gente quer pesquisar, e aí a gente já quer colocar aquilo em linguagem acadêmica, e a gente tem essa questão de que linguagem acadêmica necessariamente é uma coisa, né, para você não entender, quanto mais enrolado você disser, melhor, né? Eu já acho que não é assim, claro, a gente até precisa usar termos, assim, usar as palavras, os conceitos, né, então, que é algo que a gente vai pegando aos poucos, mas, assim, para você chegar no teu objetivo geral, por exemplo, que é onde eu acho que um projeto nasce, né, que a Clara falou também, concordo plenamente, assim, primeiro, o que te interessa, né, o que você quer pesquisar, o que você tem mais interesse? Geralmente, assim, quem vem ser professor, observa muito o entorno, observa muito o mundo, observa muito o universo da escola, e tem algumas coisas que lhe chamam a atenção, né? Aí, então, você tem um tema, é isso que te chama a atenção. Aí, você tem e aí você começa a recortar esse tema, né? O objetivo, necessariamente, você precisa ter um verbo, né? E aí é quando você tem muito uma questão de você ajustar a redação, né? Mas aí o que eu queria dizer é que esse concurso foi legal, porque, assim, você consegue delimitar o teu objetivo geral quando você consegue dizer o que é a sua pesquisa em um período, né? Olha o que ganhou. Vou mostrar para vocês aqui a menina que ganhou o concurso, tá? Só para a gente dar uma risada. Vou colocar no chat aqui. O título original da pesquisa dela é esse aqui. Atividade neurofarmacológica do pericarpo dos frutos de passiflora edulis variedade pavicarpa, envolvimento de flavonoides C-glicosídeos. Né? Sabe-se lá que diabo é isso, né? Aí ela fez a adaptação para explicar para a avó.
É misericórdia mesmo, né? Aí olha como é que ela fez. Vó, tentei fazer o pessoal trocar Rivotril por maracujá e não consegui. Quando você consegue dizer assim, ó, o que eu estou fazendo, né? Ó, eu estou pesquisando, né? Quero né, usar um remédio natural e comparando com aquele remédio artificial e não sei o que lá, não sei o que lá. Quando você consegue dizer assim, tentando explicar para qualquer pessoa, não só para a pessoa do curso de letras, você domina o teu assunto e você vê que o negócio vai deslanchar, que é uma beleza. E aí vou sugerir para a coordenação de TCC esse ano, para a gente fazer isso aqui, né? Vamos fazer um concurso dos títulos de TCC, e aí o pessoal se inscreve. Tem o título original e o título que é explicando para a avó, porque eu acho que a gente precisa muito fazer esse exercício. E eu acho que esse é um dos novos caminhos que a gente tem podido fazer, que é uma coisa que talvez, assim, há um período atrás a gente não pudesse, e aí eu vejo que ao longo da graduação eu pude fazer isso, às vezes com algumas teimosias, mas teimosias que deram certo, assim, né? E aí eu acho que é legal falar para todo mundo também que quando a gente está fazendo uma pesquisa que envolve um grupo de pessoas, por exemplo, ou que envolve uma escola, ou que envolve uma comunidade, além de você escrever de um jeito que isso seja compreensível e acessível para essas pessoas, é importante fazer a devolutiva, né? Você terminar esse trabalho e esse trabalho ser devolvido para esse grupo de pessoas, para essa comunidade. E aí eu, ao longo da minha graduação e até hoje, eu participo de muita pesquisa, né? As pessoas mandam formulário para a gente, ou alguém posta no WhatsApp assim, ajude minha amiga. Responda o formulário dela sobre isso. Se você cabe, você responde, porque você quer ajudar a amiga da tua amiga. Mas sabe que esses dias aconteceu uma coisa muito legal, que eu dei uma entrevista para um TCC da biologia, que era sobre vivências LGBTQIA+, na universidade. E aí eu recebi no meu e-mail, devolutiva do trabalho de que você foi entrevistada. E assim, foi a primeira vez em 5 anos que eu completo formulários que eu recebi a devolutiva do meu trabalho. E eu acho, da minha entrevista, assim, o que ela virou enquanto produto científico, né? E aí acho que isso é muito legal para qualquer pessoa que vai fazer algo parecido. Sabe? Conseguir devolver para as pessoas o que elas contribuíram para você escrever. E pode estar previsto no cronograma, né, Clara? Por exemplo. A Valesca, a última aluna dela que defendeu dissertação, ela fez uma devolutiva durante a coleta de material, gente. E ela não tinha percebido que ela tinha feito isso, porque ela tinha uma noção de que ela tinha feito entrevista, mas não, ela tinha feito debate. Então, no momento que ela estava coletando o dado, ela já estava fazendo a devolutiva. Na verdade, a gente trabalha muito mais do que, às vezes, a gente não tem muita, assim, percepção, né, do tanto de coisa que a gente faz, o quanto é complexo, né, todo esse processo. E aí, por isso que precisa, né, ter as bancas, né, para a gente ir lá e mostrar, olha aqui, você também fez isso, né? Então, e a outra coisa que eu acho importante, né, dizer, assim, é que a gente está aqui trabalhando com vocês nesse currículo, que é um currículo para qual nenhuma de nós fomos formadas. Então, nós estamos sendo formadas como professoras desse currículo junto ao mesmo tempo que né, nós estamos aí formando vocês. Então, também é uma caminhada nossa, né? Então, por isso que a Clara, que está agora no mestrado, percebe que o trabalho da gente vem mudando, né? E vem mudando por causa disso, porque a gente precisa, né? Isso faz parte do desenvolvimento humano, né? De a gente fazer essas mudanças aí. E aqui em grupo, né, isso que é o mais legal, assim, como a Lígia propôs, ninguém faz nada sozinho, então, realmente, quanto mais a gente puder fazer, né, nós fizemos muita coisa em grupo, o tempo da Clara como graduanda,
Mas a pesquisa em si, né, a Clara sempre teve muita autonomia, buscou muito, né? Realmente tem muita gente que consegue fazer isso e tem outras pessoas que não conseguem. Mas eu penso que a grande dificuldade para fazer uma pesquisa igual agora, né, é eles não, né? Nós sempre vamos partir de alguma coisa sei lá como que eu vou dizer, pré-apresentada, vamos dizer assim. Então, os meus alunos que vão fazer orientação comigo, né, eles vão partir do meu projeto. Então, para fazer, entende, é muito complicado realmente, né, porque eles precisam pensar a partir daquilo que eu proponho um pré-projeto. Eles precisam fazer uma pergunta que eles queiram uma resposta, né? Sim, queiram encontrar uma possível resposta para uma pergunta a partir daquilo ali, porque não dá para sair muito daquilo. Mas, como, né, a minha área, a da Letícia, da Lídia, da Valesca, entra a formação de professores, é um negócio que cabe tudo. Currículo, então, como diz a Letícia, o que não cabe em currículo, né? Então, a gente pode trabalhar com muita coisa. Então, sim, é só para dizer que não precisa ficar preso, às vezes, ao que está escrito ali naquele pré-projeto, mas você pode trazer uma proposta, né? E ver se é possível fazer uma pergunta, né? E se a gente consegue uma resposta. Outra coisa, a gente pode não conseguir uma resposta. Um projeto, ele não precisa exatamente dar certo, né? Porque um projeto pode não dar certo. A gente pode fazer a pesquisa e ele ter uma resposta negativa. Então, a gente não sabe, tanto é que a gente vai fazer a pesquisa por isso. Só isso que eu queria dizer. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Valeu. Então, gente, uma coisa que eu queria dizer é que, assim, a gente não pode esquecer que nós temos um tripé, né? Que é o ensino, pesquisa e extensão. E tem bastante gente aqui que também vai fazer extensão. E, às vezes, assim, a gente demora muito tempo para entender, né? Eu tenho um projeto de pesquisa e um projeto de extensão. Se vocês forem lá no meu Lattes, ver o meu projeto de pesquisa e o meu projeto de extensão, vocês vão ver que eles são praticamente a mesma coisa. E, se por um lado a gente faz pesquisa, né? Por outro lado, a gente tenta fazer alguma coisa, alguma aplicação, ou fazer, levar a universidade até a comunidade de alguma forma, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, a Clara teve muito mais experiência em extensão do que pesquisa, apesar de tudo. Né? Mas ensino também, né? Eu acho que a Clara fez PIBID também. Ensino também, porque a Clara já entrou professora na universidade, né? Eu não fiz PIBID porque eu entrei dando aula em escola. Mas eu fiz de tudo, eu acho, assim. Porque alguém falava que tinha, eu entrava no auditório. Aí, se tinha comida e café, eu entrava 2 vezes e saía e voltava para comer 2 vezes, tomar 2 cafés, assim. E o tanto de leitura, Clara, a pesquisa é o forte da Clara. Não é que é o forte, é tudo. Acho que a Clara já é filho disso aqui, desse projeto de ensino, pesquisa e extensão. Que a gente, né, o nosso grupo nunca saiu muito disso, né? O que eu quis dizer, por exemplo, é que ela não fez PIBIC, né? Mas isso não significa que ela não tenha feito pesquisa, é isso que eu quis dizer no caso da Clara, entendeu? Que ela teve uma parte muito mais prática, né? Que não deixou de ser pesquisa, porque a extensão, ela não existe sem a pesquisa, mas que, por exemplo, eu achei que a explicação do subprojeto da Clara hoje foi perfeita. E ela não fez um subprojeto porque ela nunca se submeteu à iniciação científica, né? Então, a extensão também ensina a fazer pesquisa, é isso que eu queria dizer. E ainda que, por exemplo, os formulários, né, da extensão e porque nós estamos com 2 editais abertos, o da extensão e o PIBIC, né, e o da pesquisa. Ainda que sejam diferentes, né, os formulários, eu acho que uma coisa não está desvinculada da outra. Era isso que eu queria dizer.
E eu queria ajudar a complementar com a parte estratégica de finalização, porque aí a Clara trouxe toda essa orientação para o grupo, né, do subprojeto. E agora, o que eu faço a partir disso, né? Então, a gente tem lá o edital, e nós temos até o dia 30 de junho para submeter esses subprojetos. Então, a gente tem 13 dias, vocês têm aí junto com as orientadoras, né? 13 dias para concluir esse processo. A minha sugestão para vocês, leiam bem a página 8 e a página 9 do edital. Então, a página 8, ela vai falar da habilitação do acadêmico e da acadêmica, né, para fazer ou PIBIC, ou BIC, ou PROVIC, como a Clara explicou, são as 3 formas, né, que a gente pode se inscrever na iniciação. E na página 9, vem como é que vocês vão poder acessar a plataforma e fazer o preenchimento da plataforma da iniciação científica, para que, na sequência, a orientadora, né, a gente possa inserir o subprojeto de vocês. Então, tudo isso tem que ser lido com cuidado, vocês têm que, além do subprojeto, organizar os documentos, né? Um deles é o currículo Lattes, que nós discutimos na terça-feira, mas há outros documentos também que vocês precisam preencher. E aí, tudo isso é responsabilidade de vocês. As orientadoras estão aqui, a Clara também se colocou à disposição para ajudar, né? Então, qualquer coisa, vocês busquem a ajuda que a gente está ofertando, mas é muito importante, como processo de formação dentro da graduação, é ler editais e saber preencher bem os requisitos dos editais. Isso vai fazer muita diferença na formação de vocês, né? Porque tudo é edital de concurso, edital de teste seletivo, é edital na pós-graduação, né? Então, a partir de agora, vocês têm essa primeira experiência aqui com o edital da iniciação científica, já fazendo esse processo, né? Então, é bem importante, como vocês têm até o dia 30 para finalizar a escrita, entrar em contato com as orientadoras e ver bem certinho os prazos para vocês não atrasarem, e tentar não deixar lá para 8 horas da noite do dia 30, né? Porque vai que dá um pau na sua internet, vai que o sistema cai. Então, tentar não sofrer, né? Deixando para a última hora, que isso já ajuda bastante também. Não deixa a orientadora louca, né? Porque aí ligam para a gente 11 horas, professora, não consegui submeter, colocar, preencher lá o projeto, e nós ficamos tudo doido, tudo junto, né? Ontem já o sistema já estava com pau. Então, ontem o sistema já estava com pau. Então, aí a gente, né, tentando fazer um pouquinho antes, já evita, né, o caos, o sofrimento que a gente não precisa, né? Nós podemos ser felizes com um pouquinho de organização e antecipação. Então, leiam bem certinho essas páginas do edital. Leiam o edital inteiro, né, que é importante, mas aí nessas páginas vocês vão encontrar orientações mais específicas. Tem gente pedindo o material de terça, gente. A gente vai disponibilizar, Letícia? Vai, né? Então, pessoal, quem pediu aqui no chat... Escrevendo ali, porque eu estava conversando aqui com o Álvaro, com o microfone aberto, gente, desculpe. Estou resolvendo um outro problema. Os meninos vão colocar no YouTube do CEAI, tá? Acho que amanhã o Levi deve subir é chique, né? Subir o vídeo. O de hoje também, Lê? Eles vão fazer uma programação, mas não sei se ele vai colocar os dois ao mesmo tempo, mas acho que se ele deve colocar amanhã o de terça e na outra semana, mas a gente vai colocar tudo lá no YouTube. Isso, acho que tem que ver se tem pergunta, gente. E a apresentação da Clara, como que a Clara vai disponibilizar para o pessoal? Eu acho que isso é importante, porque... Acho que escrevam para nós, Maria Clara, tu coloca aqui o e-mail do CEAI? Escrevam para nós, e aí a secretaria do CEAI responde para vocês, a Clara manda para vocês manda para nós, espera aí. A Clara manda para nós
os slides, e a Maria Beleza. Clara manda para vocês, quando vocês escreverem para nós. Maria Clara vai botar ali o e-mail do CEAI. Tem gente do primeiro ano aqui? Não. Pessoal, pessoas. Comigo, não. Todo mundo, então, já está com um tempinho aí. Deixa eu anotar aqui. Ah, que legal, Maria Fernanda. Karen também. E a Maria Clara? A Maria Clara já está no segundo? Eu tô no segundo já esse ano. Desculpa. Sou Ai, velha. gente, que legal que vocês de primeiro e segundo ano estão por aqui, assim, porque aí eu acho que corta um caminho passar por isso, assim. Sim, Clara, sim, Clara. Eu compreendo perfeitamente essa sua fala. E aquilo que a Letícia falou também é verdadeiro. A gente, assim, a gente ensina o que a gente aprendeu e a gente vai tentando até mais coisas do que a gente aprendeu, muito mais, né? Mas o que é legal é que cada vez mais a gente traz coisas, assim, importantíssimos, né? Outra coisa que eu fiz um curso com os meus alunos foi sobre metodologia, porque metodologia, por exemplo, para o TCC, eu chamei os alunos de TCC e a gente, trabalhou metodologia, sabe? Para poder saber o que é. Então, lá para frente a gente achar que precisa, eu me proponho também a fazer um de metodologia, beleza, puta, vamos aí. Não, e são coisas que vão mudando mesmo, assim, né? Até a metodologia, tipo, a metodologia que talvez vocês agora precisem usar na graduação, não necessariamente vai ser a metodologia que vocês vão ter que abraçar pro resto da vida. Então, a gente tem muita coisa para ir mudando, né? Até porque tem tanto tipo de pesquisa, tanta forma de fazer, né? Mas é muito importante a gente ter uma boa metodologia, porque descrever bem o que a gente vai fazer é fundamental. É porque aquilo que você falou tem que estar tudo ligado, tem que estar, né, o título, né, o resumo, as palavras-chave, a pergunta, a metodologia, enfim, né, tudo tem que estar grudadinho ali. Mas tá bom, acho que foi muito bom, meninas. Vou cair fora que eu preciso comer, e vocês? Beleza. E só para provocar, gente, amanhã nós vamos ter um outro evento do CEAI, que é sobre um livro de metodologia. Tá? Sim! Isso, Eu aquele estou ali. inscrita. Que, olha, é um livraço, né? Para as pessoas que estão inscritas, nós vamos enviar o material, né? É o primeiro capítulo que a gente vai discutir. E quem vai discutir, a Lucimar já leu. Não, amiga, chegou já, a Maria Clara acho que já mandou aí, sei lá quem que está responsável por isso, mas já chegou. Já mandou. Acho que a Raquel mandou. A Raquel mandou nos e-mails de todo mundo que se inscreveu já. A Raquel é muito ligeira, gente. Ainda bem que nós temos essas meninas. Isso porque ela está indo em aula, né? Isso. E aí, amanhã vai ser a discussão sobre o primeiro capítulo desse livro. Quem quer abrir um pouquinho mais a cabeça sobre metodologia, recomendadíssimo. Quem vai fazer a fala, quem vai apresentar é uma professora Guarani Andeva, que faz a Jéssica Nunes, que faz um trabalho maravilhoso no Instagram. Ela tem um perfil que chama Universidade Território Indígena. Então, vocês pensem o que essa menina vai falar, né? A Clara fala sobre teimosias, e aí vocês vão ver que a Jéssica vai usar palavras mais fortes, assim, mas eu acho que são coisas que a gente precisa ouvir. Eu vou mandar o Google Forms aqui para os meus do Residência Pedagógica, que tem gente aqui, vou mandar os que tiverem aqui, todos eu já vou pôr lá, tá bom? A Lígia já pôs, menina, a Lígia é muito ligeira. Não, a Lígia pôs nos dela, agora eu vou mandar nos meus grupos, eu tenho 1000. No WhatsApp? Tá. A Lígia colocou aqui no chat. Eu vi aqui. Tá, esse aqui eu vou mandar para os alunos lá, que eu não tinha mandado para todo mundo, mas vou mandar agora, tá bom?
Manda, o povo não vai se arrepender. Beijo, pessoal. Tem que tirar essa parte, Lígia, para de gravar. Vou parar. Então, obrigada, Clara. Muito bom ouvir você falar. Orgulho da orientadora, da Lucimar, sua eterna. Obrigada, orientadoras. E das professoras do curso, né? A gente vê os nossos alunos assim. Muito obrigada. Vou parar. Ai, obrigada, gente. Encher essa quinta-feira e tomara que dê certo para todo mundo. Eu achei muito